Começa a partir de que verso? A tua lição? 18? 16. Isso. Amém. Queridos, graça e paz. Já estamos aí ao vivo? Tá? Nós queremos louvar a Deus por mais essa noite, em que nós teremos mais um estudo bíblico, sobre o livro de Romanos, uma exposição bíblica da salvação. Vamos abrir então a nossa Bíblia, lá em Romanos, capítulo de número 1, a partir do verso de número 16. É o texto que será usado para o nosso estudo, nossa reflexão, nessa noite de quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. Uma bênção, o Senhor está nos dando essa oportunidade. Nós também agradecemos àqueles que já nos acompanham pelo YouTube. Sejam bem-vindos. Então, queridos, o texto, Romanos capítulo 1, versículo 16, ele começa nos dizendo: porque não me envergonho de quê? Do Evangelho. Que evangelho é esse? É o evangelho ele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Paulo então vai descrevendo a situação dos homens diante da revelação que o próprio Deus faz de si mesmo. Versículo 22, dizendo-se os homens sábios, na realidade tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Essa aqui é uma passagem muito interessante, Diz que o homem ele criou sua própria imagem do seu próprio Deus, E quando eu estive na Índia, a Índia tem 360 milhões de deuses. Você acha que é pouco os deuses que tem no Brasil? Olha, na Índia o número é espetacular. E lá eles adoram praticamente tudo que você pensar. Principalmente animais, Macaco, a vaca, o rato, a cobra, tudo é adorado mesmo. E grandes templos dedicados a esses animais como deuses. É um negócio impressionante. E é isso que Paulo está então nos dizendo que o homem fez quando ele rejeitou o conhecimento de Deus. A missionária Janaína vai se aprofundar nisso. E o versículo 24, nós estamos lendo Romanos capítulo 1, vamos agora para o verso 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Olha que palavra, O qual é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames,
porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então Paulo está dizendo que quando os homens rejeitam a Deus, eles criam seus próprios deuses, e eles passam a ter, então, eles como referência de tudo, né? E aqui é interessante, versículo 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem todas as coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Puxa, que descrição triste, né? Mas é um retrato da nossa humanidade. Nécios, infiéis nos contratos, não têm afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Então, quando o homem rejeita a Deus, ele próprio se torna o seu padrão. E esse é o padrão do homem para si mesmo, né? Em 2002, no Museu de Londres, foram expostas duas imagens, duas estátuas, de um homem e de uma mulher em tamanho natural. E em ambas as imagens, de um homem e de uma mulher no tamanho natural, aquelas duas imagens de um homem e de uma mulher, eles estão despidos, nus. Até aí tudo bem, né? Eu estive, por exemplo, na Noruega. Na Noruega você tem, na capital da Noruega, você tem um jardim que é um negócio impressionante no tamanho, da grandeza, da beleza, né? Com flores, aquele jardim. Mas aquele jardim, na realidade, ali, ele tem muitas estátuas grandiosas de homens, mulheres e crianças despidos. Mas eles estão despidos, mas você não nota nenhuma sensualidade. Você não fica incomodado com a nudez daquelas imagens, muitas imagens, mas são muitas. Mas é uma coisa muito bela, muito bonita. Aquele artista, né? Ele teve uma visão do ser humano. Mas lá no Museu de Londres, a imagem que você tem de um homem e de uma mulher despidos, o artista que fez aquelas duas imagens, que as colocou lá no Museu de Londres, a genitália daquele homem e daquela mulher, aquele artista, né? Ele trocou a genitália. Então, no lugar do pênis do homem, ele colocou na mulher. E a vagina da mulher ele colocou no homem. Isso quer dizer o quê? Que é como se o homem dissesse, olha, Deus fez errado. Tem que ser assim, como eu penso. É isso que Paulo está descrevendo aqui. E é o que nós vamos meditar com mais profundidade nessa noite, nesse texto que Paulo fala para nós, quando o homem rejeita o conhecimento de Deus. Não, eu não quero Deus com suas ideias, do jeito que ele bolou as coisas, eu não quero assim, eu quero do meu jeito. E aí então o homem procura refazer à sua mente, à sua maneira, o que Deus fez. Por último então, Paulo diz aqui que os quais conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, os homens não somente fazem o que é errado, mas também aprovam, consentem e incentivam os demais homens para que façam a mesma coisa, rejeitando a Deus. Então o pecado, ele é fruto de quando o homem rejeita a Deus, né? Não é um mero pecado qualquer, não é. A violência não é uma violência qualquer, a imoralidade não é imoralidade qualquer,
é algo mais profundo, de natureza espiritual. O homem rejeitando a Deus, dizendo que não o quer na sua vida. Então nós vamos dar continuidade nesta noite ao estudo da palavra no livro de Romanos. Nós vamos estudar todos os desses 6 capítulos assim, bem profundamente, né? Então vamos orar, vamos colocar-nos de pé, vamos orar nesse momento. Nós agradecemos a Deus mais uma vez por essa oportunidade e nós queremos dizer a Ele: Deus, nós entendemos que Tu és o Senhor, nós somos Tuas criaturas, nós Te adoramos na beleza da Tua santidade e nós queremos a Tua vontade para a nossa vida. E nós estamos dizendo isso essa noite, quando a gente está aqui para estudar a palavra, meditar, refletir no texto bíblico, né? Então vamos orar? Pai, nós Te agradecemos por mais essa noite na Tua presença. Nós Te louvamos por esse momento que Tu nos concede na Tua graça e na Tua misericórdia. E pelo estudo da Tua santa e maravilhosa palavra. Fala-nos ao coração, traz-nos de novo ao centro da Tua vontade. O Teu conhecimento seja uma busca constante em nossas vidas e que nós, ó Deus, possamos Te adorar em espírito e em verdade, como verdadeiros adoradores, Senhor. Obrigado, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Podeis sentar, queridos. Nós agradecemos a você que está nos acompanhando aí pelo canal do YouTube, nesta noite, mais uma escola bíblica da Igreja Batista em Miramar. Nós louvamos a Deus. Estamos estudando o livro de Paulo, que escreveu à igreja que estava em Roma. E nós queremos convidar a nossa querida missionária, amiga e irmã, a Janaína Leal, para o estudo dessa noite. Ok. Graças e paz. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Como disse o pastor Eudemar, começando a nossa série de estudos hoje na carta de Paulo aos Romanos. Tá? Eu vou dar um panorama do capítulo 1 inteiro e depois nós vamos nos concentrar na questão que foi proposta para a aula. Que eu acho que é uma questão que todos ficaram bastante curiosos, né? Por que Deus se irou? Né? Todo mundo quer saber qual o motivo da ira, né? O que é que a gente fez que Deus se irou? Bom, o nosso querido irmão Felipe vai estar apresentando os slides aí e eu quero que vocês deixem aberta a Bíblia de vocês, que em alguns momentos a gente vai estar lendo alguns textos, você em casa nesse momento. Eu quero parar para falar com você que curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, para que nós possamos disseminar essa palavra, que muitas pessoas estão precisando ouvir. Não fique com conhecimento só para você. É importante que a gente compartilhe disso. Bom, como foi proposto aí na aula, Romanos, uma exposição bíblica da salvação, pode passar. Nós vamos entrar no panorama da carta, pode ir colocando automaticamente. Uma visão geral. O autor, o apóstolo Paulo. A data provável dessa carta, 57 depois de Cristo, os principais personagens que norteiam a inscrição dessa carta, que Paulo aborda nessa carta. Jesus Cristo, na questão da justificação, da salvação, do resgate. Israel como povo escolhido de Deus. E o próprio Paulo, quando ele começa a carta nesse prefácio e nessa saudação, se colocando como apóstolo e testificando ele mesmo do seu próprio ministério.
O propósito dessa carta é apresentar de maneira sistemática a doutrina cristã. O que é sistematizar? É organizar por assuntos e agrupar esses assuntos para poder todos juntos desenvolverem uma linha de raciocínio. Então, vocês encontram às vezes em livraria teologia sistemática, é o estudo da teologia sistematizado, organizado por assuntos. Aí a gente vai ver cristologia, estudo da pessoa de Cristo, armateologia, estudo do pecado, pneumatologia, estudo do Espírito Santo e por aí vai, para não me alongar muito. Curiosidades sobre essas cartas, sobre essa carta. A maior epístola do Novo Testamento. Paulo, o último apóstolo a ser chamado, daqueles que estavam ali realmente cumprindo o ide do Senhor. Ele escreve simplesmente a maior epístola do Novo Testamento para uma igreja que não foi fundada por ele. Provavelmente, meus irmãos, essa igreja foi fundada pelos romanos que estavam presentes no discurso de Pedro, lá no Pentecostes. A gente vê isso em Atos capítulo 2 e versículo 10. Então, eles viram esse discurso de Pedro, aceitaram a Cristo, voltaram para Roma, começaram a disseminar o Evangelho e nasceu a igreja romana, para a qual Paulo escreve a carta. Vamos aí, epístola que levou os cristãos como Agostinho e Lutero à conversão. Isso aqui é muito interessante, por quê? Veja só, Agostinho, a ler a carta de Romanos, ele vai se converter num versículo emblemático. Ele se converte lendo Romanos capítulo 13, versículos 13 e 14, que fala de uma vida dissoluta, de uma vida de perdição, que o cristão não deve levar essa vida, que ele deve ter uma vida correta, limpa, santificada diante de Deus. E sabemos que antes de se converter, Agostinho era extremamente perdido, era extremamente, vou falar o linguajar aqui popular, ele era da bagunça, com ele não tinha problema. Onde tivesse bagunça no meio, Agostinho estava também. Outra pessoa que se converteu foi Lutero. Lutero, já um monge, que procurava a sua salvação, mas através das obras. Então, quando ele lê Romanos capítulo 1, versículo 17, onde diz que o justo viverá pela fé, ele entende que não é se martirizando, não é se sacrificando, não é limpando o chão, não é limpando privada, não é servindo ao mosteiro de todo jeito, não é fazendo sacrifício humano que ele vai chegar ao céu, porque a salvação não é por obras, ela é pela fé. E aí isso traz nele uma consciência através do Espírito Santo de que a fé é que leva a Cristo e, consequentemente, à eternidade. Outro também que eu não coloquei no slide, mas que a gente sabe disso, é John Wesley. Ele também se converteu, só que lendo um comentário que Lutero fez da carta de Romanos. Leu esse comentário e disse: eu preciso viver essa vida. Tomou consciência da vida de pecado, que John Wesley também era outro que era bem ali da turma de Agostinho, se vocês estão me entendendo. Então, ele ao ler esse comentário, o Espírito Santo o toca e ele é levado a essa conversão sincera e aí nasce aí junto com os avivamentos, um grande pregador, um homem que realmente vai fazer a diferença para o Evangelho. O texto-chave dessa carta é o texto que a gente pode abrir para ler, o pastor Idemar já leu, mas está em Romanos 1, 16 e 17, porque esses textos, esses versículos, eles permeiam, eles dão início a toda a linha de raciocínio que Paulo vai desenvolver. Porque ele parte do princípio que Cristo nos justifica, a salvação vem pela fé. E aí ele fala tanto para os judeus como para os gentios. Então ele começa a descrever
a parte dos judeus e começa a falar da parte dos gentios. E aí vocês vão ver nas próximas aulas esses pensamentos sendo mais desenvolvidos. Em alguns momentos, na sua maneira particular de escrever, Paulo começa a discutir sobre um assunto, então ele faz um parêntese, coloca alguma explicação, mas dentro da mesma carta, às vezes dentro do mesmo capítulo, ele volta para aquele assunto que ele estava falando anteriormente. Por isso, algumas pessoas acham um pouco confusa a carta de Romanos, porque ele estava falando disso agora, depois está falando depois, mas é um pensamento, é uma linha de raciocínio que ele vai desenvolvendo dentro dessa temática, justificação pela fé. Você que está em casa, abra aí sua Bíblia em Romanos 1, que a gente vai ler mais uma vez. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou algumas Bíblias dizem gentio, né, ou ímpios, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E aí você vê, eu acho que na Bíblia de vocês tem alguma referência, alguma letrinha, porque isso é uma citação que Paulo faz, que está escrito lá em Abacuque. Então ele faz essa referência, busca lá do profeta, que é o primeiro a fazer essa declaração. Nós conhecemos a história de Abacuque, que estava numa crise, né, questionando a Deus. E quando Deus dá a resposta, ele diz ainda que a figueira não floresça, e toda a declaração dele de fé, e ele fala, o justo viverá pela fé. E aqui Paulo puxa esse pensamento para cá, porque o justo viverá pela fé, a saber, a fé em Cristo Jesus. É essa fé que Paulo está puxando. O próximo. Aí a gente vai para o panorama do capítulo 1, que é um capítulo bastante rico, né, que nós podemos ver. Temos aí, do versículo 1 ao 7, 3 pontos. Ele faz um prefácio, que é uma introdução à carta. Ele fala da sua própria qualificação como apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio de seus profetas, nas Sagradas Escrituras. E ele dá uma saudação aos irmãos de Roma. No versículo de 8 a 15, ele traz uma expressão de gratidão, no versículo 8. Ele expressa a vontade de visitar a igreja para conhecer aqueles irmãos, de que ele tem ouvido falar da fé, de que o mundo já estava testemunhando, e que mesmo estando preso em Roma, ele não conseguiu visitar essa igreja. E um testemunho de serviço no versículo 15, quando ele diz que, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, ou seja, eu tenho vontade de ir para ensinar, para edificar, para vos encorajar, para pregar para vocês, para que vocês entendam o que é o Evangelho em sua essência, o que é o Evangelho em seu todo. Do versículo 16 ao 32, que é o texto que nós vamos estudar, é esse trecho que nós vamos estudar, ele fala na justiça pela fé em Cristo, idolatria e depravação e entregues à perdição, que é o que nós vamos nos aprofundar. Pode passar. E aí vem a grande pergunta dessa noite, né? Por que Deus se irou? Que é justamente, pode passar, que é justamente o trecho que a gente vai expor agora. Então, a justiça pela fé em Cristo, que foi o texto que nós lemos, pode passar, que Paulo não se envergonha de levar as boas novas. Gente, a gente pode achar isso aqui uma besteira, mas se a gente olhar para o currículo de Paulo, isso era simplesmente o que a gente chama de vira-casaca. Ele era fariseu, né? Ensinado aos pés de Gamaliel, um dos melhores da sua turma. Ele estava preparando-se para ser, provavelmente, ali um dos maiores do Sinédrio. Ele era perseguidor e consentia em mortes aos cristãos.
ou aos do caminho, como eles chamavam. E de repente, um encontro com o Senhor Jesus, ele veio: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Senhor, quem tu és? Cristo se apresenta, todo aquele processo, e ele se torna um dos maiores missionários da história da igreja. Inclusive sendo chamado de missionário dos gentios, porque enquanto os apóstolos 12 tinham sido chamados para falar aos judeus, ele é enviado para os gentios, para os de fora. E aí, nesse ponto, essa frase, ela é muito interessante, porque de perseguidor, ele passou a ser perseguido. De ser uma pessoa que recriminava, ele passou a ser recriminado. De caçador, ele passou a ser presa. E aí ele diz: eu não me envergonho dessa posição que eu tomei. Por isso que é uma frase que parece ser simples, mas vindo de quem vem, se a gente for olhar o contexto da vida de Paulo, é muito importante. Porque ele podia ter renunciado, ele podia ter dito: não quero, eu vou continuar no erro, mas não. Ele foi e foi com tudo, ele deu tudo que tinha, se gastou pelo Evangelho, foi às últimas consequências, inclusive com a sua própria vida, terminando decapitado, né? Como diz a tradição, e tem uma praça lá em Roma com a Praça de São Paulo, que dizem que é o lugar onde ele foi decapitado. Próximo. E por que ele não se envergonha? Porque é poder de Deus. Deus, pelo seu poder, com sua infinita misericórdia, salva todos aqueles que creem em seu Filho Jesus. Então, o que é que Paulo está dizendo? Eu dei a minha vida, mas não foi por pouca coisa não, porque eu sei que tem um Deus que é todo poderoso e que pode salvar. E salvar de quê? De nós mesmos, porque nós já estávamos condenados, as nossas atitudes estavam nos levando para o inferno. Nascemos pecadores e pioramos a nossa situação enquanto não temos conhecimento de Deus, ou rejeitamos o conhecimento de Deus, que é o que vamos ver lá na frente. Então, o que Paulo está dizendo é um poder de Deus. Eu não me envergonho porque não sou eu que faço. Aquele que mandou eu fazer se responsabiliza e garante que todo aquele que crê em seu Filho Jesus Cristo terá a vida eterna. E esse poder, essa oportunidade estava sendo oferecida tanto a judeus quanto a gentios. Por isso que ele diz, primeiro aos judeus, depois aos gentios. Por que primeiro o judeu? É porque Deus gosta menos da gente? Não, gente. Porque o povo de Israel foi lá atrás escolhido como a nação santa, separada, povo de propriedade exclusiva de Deus também, para que essa nação testemunhasse ao mundo do poder e da glória de Deus. Mas os judeus não entenderam isso. E aí, quando o Messias vem, Jesus Cristo, e diz: é-vos chegado o reino de Deus, o que é que os judeus fazem? Eles o rejeitam, porque estão em sua cegueira espiritual. Mas não se preocupe, vai chegar o tempo em que essa cegueira vai acabar. Vai chegar o tempo em que o povo de Israel será redimido. Vai chegar o tempo em que o povo de Israel enxergará o verdadeiro Messias. Só que essa rejeição abre para nós a porta da graça. Essa rejeição dos escolhidos, da nação, do povo de Deus, abre para nós, os gentios, sim, porque nós é que somos os gentios. Porque como eles são judeus como nação e como etnia até, eles se definem como um povo étnico também. E nós que não temos nenhum parentesco sanguíneo ou consanguíneo, porque não se torna-se judeu, não pode se alguém chegar para você e dizer: olha, se converta para você ser judeu. Não pode. Só se nasce judeu e de mãe judia, porque é a mãe que transmite
a descendência. Apesar do pai transmitir a descendência paterna, mas a questão genética, o nascimento é pela mãe. Então só se é considerado judeu filho de mãe judia. Os próprios judeus dizem isso. Certo? Então, voltando aqui, esse poder que foi oferecido aos judeus e eles rejeitaram, foi oferecido a nós. E todos aqueles que tiveram acesso e que aceitaram esse poder, hoje vivem. Nós vivemos o já e o ainda não. Estamos aqui, mas já somos de lá. Obedecemos aqui, mas já temos o nosso lugar lá. Temos a lei dos homens, mas também temos o código de ética do céu. E é isso que Paulo está dizendo. Eles não quiseram, mas nós aceitamos. Então, esse poder que pode nos tirar do inferno, esse poder não é de Paulo, como muitos hoje chegam no púlpito. Eu vou curar, eu vou salvar, eu vou livrar. Eu não faz nada, quem faz é Deus. A gente não pode, a gente não tem, a gente não é, só existe um eu sou, é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Pode passar. E aí a gente vai ver também que ele fala sobre justiça. Ele vai dizer que a justiça de Deus, deixa eu passar para cá, que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, isso está no versículo 17. Aí sobre a justiça nós podemos ver 3 pontos, 3 características dessa justiça que se engloba aqui. Primeiro, justiça como um atributo de Deus, que é uma característica da pessoa de Deus. Ele sempre faz o que é certo, o que é justo, o que é coerente. É dele, é a personalidade dele. Deus não tem justiça, ele é justiça. Do mesmo jeito que Deus não tem amor, ele é amor. Ele não tem poder, ele é o próprio poder. O segundo está ali, é método para justificar. Que método foi esse? Nascemos pecadores. A própria carta aos Romanos, capítulo 6, vai dizer: todos pecaram e carecem da graça e Deus. Então, nós já nascemos pecadores, mas Deus, na sua infinita misericórdia, já providenciou um método para que fôssemos justificados. E que método é esse? Simples. Um tipo do sacrifício que era feito quando não havia ainda vindo Cristo. No Antigo Testamento, para que os pecados fossem perdoados, o que é que se exigia para os pecados maiores? Cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, de 3 anos, não é isso? Que fosse sacrificado ali, seu sangue fosse oferecido, e aí a ira de Deus se aplacava. Só que esse é o detalhe, por isso que no Antigo Testamento os sacrifícios eram imperfeitos, porque a ira de Deus se aplacava. Com o sacrifício do seu filho, santo, justo, inocente, sem pecado, sem mácula, perfeito, dando a sua vida, ele, de uma vez por todas, cessou a inimizade, a ira de Deus contra os homens. Por isso que em Hebreus ele vai dizer que Jesus é sacerdote de uma vez para sempre, porque ele fez o sacrifício justo e perfeito, de uma vez para sempre. Por isso que nós não sacrificamos mais. Eles ainda sacrificam, porque ainda não entenderam, não receberam, não aceitaram o Evangelho. Mas o nosso sacrifício já foi feito na cruz, já foi pago por Jesus Cristo. Então, por isso, nós não precisamos sacrificar mais. Ele pagou o preço, por isso que é resgate. Ele nos tirou do inferno, por isso que é remissão de pecados. Ele fez o sacrifício perfeito. Então, ele pagou o preço na cruz, resgatou e nos tirou do inferno. Ele pagou, nos justificou. Então, ele nos redimiu dos nossos pecados. Ele nos justificou, nos tornou
justos, que é o próximo ponto que está ali, que é a lente é Cristo. Por que a lente é Cristo? Se eu tirar aqui meu óculos, por exemplo, eu vou ver ali atrás um pouquinho embaçado, um pouquinho desfocado, talvez até algumas manchinhas. É assim que Deus nos vê. Ele nos vê, mas com pecado, nos vê desfocados, disformes do que Ele criou. Porque o pecado, ele nos tirou da forma que Deus nos criou. Mas quando eu coloco meu óculos, se esse óculos fosse Cristo, aí eu vejo limpo, perfeito, pleno. Por quê? O meu óculos, ele me dá a condição de entender que aquela sujeira, ela já foi remida dali. Ou seja, a lente sendo Cristo, Deus, que poderia se irar contra nós, olha para nós através de Cristo e o sacrifício de Cristo nos torna justos perante o Senhor. Então, essa é a lente que Deus vê através de nós. Pode passar. Idolatria e depravação. Vamos lá. Aqui é onde a gente vai responder a pergunta, né? A pergunta que foi feita lá no tema da aula. Por que Deus se irou? Como a ira de Deus se revela? Pode passar. Ele entrega os homens à imundícia. Pode passar, pode botar todos. Ele entrega os homens às paixões infames. Vamos lá. Imundícia. O que é imundícia? A gente acha que imundície é apenas uma questão. Está imundo, está sujo, mas quando se fala de imundície, é imundície espiritual, é a sujeira espiritual. Não temos como limpar, senão pelo meio do sacrifício de Jesus. Ele é que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é que nos redime. Então, quando Deus entrega os homens à imundície, como está aqui no versículo 24, Deus entrega tais homens à imundície pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. O que é que ele está falando? Ele está dizendo que esses que eu estou entregando, eu não vou disciplinar. O que a gente tem que entender, gente, a ira de Deus é diferente da nossa. Uma pessoa quando faz bem muita raiva, a gente quer dar o troco, a gente quer, né, fazer o que a nossa carne manda, quer xingar, né, quer brigar, quer fazer a nossa justiça própria. Deus não é assim. Ele diz, se eles não querem vir até mim, eu não vou forçá-los. Por quê? Deus nos fez para a glória dele, mas para nós glorificarmos a ele, não forçadamente, espontaneamente. Então, quando o homem escolhe se afastar de Deus, ele entrega a seu próprio destino. Então, o pior castigo que Deus pode aplicar é deixar essa pessoa se afastar dele. Porque a gente tem a ideia de que Deus vai mandar descer fogo, vai castigar, vai abrir o chão, né? Não, aquilo foi umas ações extremadas que ele precisou fazer para disciplinar o povo de Israel. Mas nos dias de hoje, ele não age mais dessa maneira. A ira de Deus, ela se expressa de outra maneira, de uma maneira até misericordiosa. Porque se ele apressasse a nossa morte, ele estaria apressando o nosso juízo. Mas ele deixa a gente seguir o nosso destino, porque quem sabe, e Deus sabe, que lá na frente pode haver uma curva e essa pessoa vir para o Pai. Quantos de nós fomos pegos numa curva dessa da vida e estamos aqui hoje? Não é verdade? Éramos distantes de Deus, estávamos entregues aí à imundície, estávamos entregues às paixões infames. Né? O que a Bíblia quer dizer com paixão infame é amor, é adoração por tudo que é contrário a Deus. Tudo que é contrário a Deus. Tudo que é pegar a Bíblia e dizer, certo, Deus quer assim, então eu vou fazer exatamente ao contrário. Eu vou deixar,
vou seguir o caminho e vou adorar exatamente aquilo que a Bíblia diz para eu não adorar, exatamente aquilo que a Bíblia diz para eu não fazer. E disso, meus irmãos, nós tiramos uma lição muito importante para as nossas vidas. Enquanto Deus disciplinar, enquanto Deus estiver olhando para nós, isso quer dizer que Ele se importa conosco. Como a própria Bíblia diz, Ele só disciplina quem é filho. Ele não disciplina bastardos. Ele não disciplina aquele que não quer estar com Ele. Ele vai disciplinar aquele que o ama. Então isso pode parecer um pouco confuso na nossa cabeça. Então Deus me ama, mas Ele me disciplina? Sim, mas a disciplina de Deus é pedagógica. A disciplina de Deus é treinamento, a disciplina de Deus é aprendizado, a disciplina de Deus é construção de alicerce, a disciplina de Deus é abertura de visão, a disciplina de Deus pode nos levar a outros níveis espirituais. Quantos de nós nos lembramos de orar mais quando a coisa aperta um pouquinho? Porque a gente vai deixando a vida espiritual correr solta, vai esquecendo de fazer devocional, vai esquecendo a leitura bíblica, mas aí de vez em quando vem um aperreiozinho na vida, aí a gente faz o quê? Joelho no chão, corre para Deus, né? Começa a se aplicar mais. Gente, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Essa é a ordem, todo mundo diz ao contrário, mas essa é a ordem, boa, e porque ela é boa, ela é agradável, e porque ela é boa e agradável, a vontade de Deus se torna perfeita para as nossas vidas. Amém? Próximo. E aí os homens são indesculpáveis. Por que eles são indesculpáveis? Porque desde o princípio da criação, Deus se revela. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 19. Vamos abrir no Salmo 19. Você que está em casa, abra sua Bíblia aí no Salmo 19 também. Acompanhe essa leitura com a gente. Não vou ler o Salmo todo para não tomar muito tempo. Diz assim a palavra do Senhor. É um salmo de Davi, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. O que é que o salmista está dizendo aqui? O próprio amanhecer e anoitecer testemunham da glória de Deus. E pode ateu, pode cientista, pode quem quiser dizer que foi Big Bang, mas não foi Deus, porque nada vezes nada é igual a nada. O único que é capaz de criar tudo a partir do nada é Deus. E isso está anunciado na obra das suas mãos. Nessa obra, olhe para o seu corpo, olhe você respirar, o seu coração que bate a cada segundo, da batida correta. E aí o sangue circula e o oxigênio chega nos órgãos e você consegue enxergar, você mira numa coisa, a sua córnea se ajusta, tudo isso automaticamente, milimetricamente calculado. Você quer me dizer que é acaso? Não tem como. A glória de Deus se revela em toda a sua obra, inclusive em nós. E esse testemunho dessas obras é que os homens resolveram rejeitar. E é por rejeitarem que eles se tornam indesculpáveis, que é quando a gente, voltando lá para o capítulo 1 de Romanos, quando a gente vai ver no versículo 20, que ele diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Gente, isso não é um privilégio só nosso ocidental. Pastor Eudemar está aqui, ele viajou, viu várias culturas, várias etnias. Todo ser humano tem uma noção de quem é Deus, mesmo que ele chame de um nome diferente em sua cultura, mas ele tem uma noção de que alguém veio, alguém criou e alguém sustenta essa obra. E mesmo assim, esses homens, tendo esse conhecimento, se tornam indesculpáveis. E por quê? Porque eles preferem desprezar a Deus ao invés de glorificá-lo. Eles preferem dar créditos a si mesmos, às suas filosofias, pensamentos, colocar em altares Aristóteles, Platão, esses pensadores, né? Aí os pensadores do iluminismo, desses tempos que tanto falaram, que queriam colocar o humanismo no centro da vida do homem, né? O hedonismo, que queriam dar a glória de Deus ao homem, é desses que Deus está falando. Porque esses homens tinham conhecimento, sim, de tudo que Deus havia feito, numa época em que a ciência estava em desenvolvimento, numa época em que o iluminismo, que quer dizer o quê? Iluminação da mente, eles deixam de crer no que pode ser metafísico para crer no que é físico, através da observação, através da razão. Então, a razão começa a tomar lugar do que a religião fala. E eles começam a desacreditar. E é nesse turbilhão de discussões e ideias que nascem os grandes oradores, né? Como Agostinho de Hipona, tantos outros que defenderam maravilhosamente o cristianismo naquelas disputas de oratória que existiam, né? Nos concílios, nos sínodos. E aí vai se formando toda a ideia cristã através também da leitura da Bíblia. Vamos ao próximo. Então, eles não glorificam a Deus e preferem os raciocínios nulos, que são essas filosofias, né? Que são essas questões que Paulo vai chamar lá em Timóteo de vã discussão. Pessoa que fala, não sai do canto, não prova nada, não produz nada, causa mais confusão do que esclarecimento. Você que está em casa, que está assistindo pelo YouTube, você que procura Deus nessas filosofias, você que procura Deus em livros escritos por homens, deixa eu te dar uma dica de um livro bom: Bíblia. Bíblia e Bíblia. Lá você vai achar a verdade, lá você vai achar o Criador de todas as coisas, lá você vai encontrar o caminho, a verdade e a vida em abundância, conforme disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Pode passar. E aí a gente vai para a última divisão desse texto, desse capítulo, pode colocar, que é entregues à perdição, quando Deus vai descrever o que é que a ação da sua ira, que não é a ação de fazer, mas a ação de ficar ausente da vida das pessoas que resolveram não crer, não glorificar, não dar a Deus o lugar devido, resolveram idolatrar antes as coisas do mundo. E o que é uma disposição mental reprovável? É ter na sua mente tudo aquilo que Deus odeia. É pensar em tudo o que Deus desaprova. A palavra reprovável, quando ela é usada no grego, ela quer dizer que não passou no teste. Essa palavra era muito usada, pastor Eudemar está aqui, ele é professor de grego também, então eu estou sendo bem ousada, né, em falar isso na frente dele, mas se eu estiver errado ele vai me corrigir.
Estou pronta para receber o puxão de orelha. Mas eles usavam essa expressão quando eles queriam descrever metais que eram inúteis de tanta impureza que tinham. Não presta para nada. E a Bíblia está dizendo que esses homens tinham uma mente reprovável, ou seja, uma mente poluída, uma mente suja, uma mente contaminada, uma mente cheia daquilo que Deus não se agrada. Pode passar. Impuros de toda a forma. Pode passar. Impuros de toda a forma, ele vai dizer o quê? Impuros mentalmente, porque pensavam em tudo aquilo que não era aprovado por Deus. Fisicamente, porque eram usados os seus corpos para, materializar tudo que eles pensavam de impuro. Então, eles usavam e usam até hoje os seus corpos. E espiritualmente, porque quando você não tem uma mente sã, não tem um corpo voltado para Deus são, o templo do Espírito Santo não existe, você está de toda forma poluído, de toda forma sem comunhão nenhuma com Deus. E rebeldes, o que é rebeldia? Rebeldia é desobediência. Rebeldia é a vontade deliberada de ir contra o que foi estabelecido. Esse é o verdadeiro sentido da palavra rebeldia. Não é apenas ir de encontro, não concordar. É a vontade deliberada de ir de encontro para provar que o outro está errado, para não obedecer. A vontade deliberada de desprezar a Deus, de não glorificar a Deus, de não obedecer a Deus, sem levar em conta as consequências e as demais consequências mesmo dessas atitudes, desses pensamentos. Pode passar. Aí alguns significados. Eu achei interessante porque a gente vê aí a partir do versículo 29, a gente vê que Deus começa a descrever algumas coisas que essas pessoas que são indesculpáveis, desprezíveis, que estão contaminadas de toda forma, o que é que elas se tornam. Eu achei interessante colocar, por quê? Porque existem algumas palavras que a gente vê na Bíblia e a gente acha que sabe o significado. Mas é bom esclarecer, porque isso nos ajuda a entender de maneira melhor o texto. Pode ir colocando tudinho. Injustiça é o que a Bíblia chama de iniquidade, ou seja, de não querer ter equidade de forma nenhuma, de se igualar ao seu irmão de maneira nenhuma. Malícia. A malícia não é só pensar, como a gente tem na nossa expressão do português popular, malícia para entender aquela questão de uma maneira diferenciada. Não, malícia é ódio mesmo, ódio contra o seu irmão. Avareza quer dizer ganância. Quando a Bíblia fala em avareza, ela está falando de ganância. Você não se importa com o próximo, você quer só para você. O seu ventre é o seu rei. Você idolatra a Mamon, você serve a Mamon. Maldade aqui é interessante, porque a gente pensa, quando a gente fala perversidade, acha que é maior do que maldade. Não, é a mesma coisa. Quando a gente fala em maldade, perversidade, a Bíblia está querendo dizer. Inveja é desejo de ter o que é do outro, e muitos por causa disso na história mataram, muitos fizeram guerras, fizeram coisas injustificáveis para ter o que era do outro. Homicídio, aí um exemplo de uma rebeldia, né, de uma vontade deliberada de ir contra, porque Deus disse o quê? Não matarás. É uma ordem, está lá no Decálogo, Êxodo 20. Contenda, que é aquela pessoa que provoca briga, que provoca discórdia, né, que não tem paz. Sabe aquela pessoa que chega, já começa a cutucar um, cutucar outro e tira a paz do ambiente? Pronto, é uma pessoa que gosta de
contendas, é uma pessoa que gosta de realmente tirar a harmonia do lugar. Pode passar. Dolo a gente acha que é só, né, o engano, mas não, é traição, é intriga, é a vontade realmente de fazer com que o outro saia em desvantagem. Malignidade, rancor, hostilidade. Sabe aquela pessoa que não sabe perdoar? Aquela pessoa que passou 15 anos de uma palavra que você disse num dia que não estava muito bem, mas se você vem pedir perdão, a pessoa não perdoa, isso é rancor. Hostilidade também, uma pessoa que não consegue ser tranquila, não consegue ser calma, você chega perto dela, ela é agressiva, ela fala coisas desagradáveis. Difamador e caluniador, muita gente confunde essas duas expressões, mas o difamador, olha que interessante, ele fala mal em segredo. Já o caluniador, ele é mais atrevido, ele fala em público mesmo, ele não está nem aí, ele quer saber não, ele quer falar mal. O aborrecido de Deus, a gente vê essa palavra aborrecido, fez só uma raivinha, uma coisa, não. Aborrecido de Deus é tido como inimigo de Deus, aquele que se opõe a Deus, é o rebelde, é o que vai contra tudo que Deus estabeleceu. Insolentes, assintosos, insultosos, são aquelas pessoas que a gente chama aqui no nosso Nordeste de inconveniente, ou no popular, o folgado, sabe? Aquele que chega e não agrada a ninguém, vai, né, falando-se, o entrão, sabe? Que vai sendo inconveniente, vai entrando ali nos assuntos. Soberbo, são os vaidosos, são os arrogantes. Pode passar. Mais alguns. Tem um bocado, né, gente? Isso aí é uma pequena lista que Paulo dá, viu? Do que o homem se torna quando ele vai nessa ideia de não glorificar a Deus. Inventores de males, aí são os maquinadores do mal, né? Aqueles que realmente não fazem nada de bem. A pessoa que acorda já pensando em encontrar alguém para fazer o mal. Pronto, é isso que a Bíblia está falando. Rebeldes aos pais, eu já falei sobre rebeldia. Insensatos, esse é interessante. Desprovido de discernimento moral e espiritual. Mas esse, a gente pode correr atrás e pode sim ter discernimento moral, pode ter discernimento espiritual. A Bíblia diz que se pedirmos, o Senhor nos dará sabedoria, porque Ele dá deliberadamente. Pérfidos são os desleais, são aqueles, para explanar melhor, que se fazem de seu amigo, mas te apunhalam quando você vira as costas. E depois de apunhalar, ainda se faz de seu amigo querendo lhe socorrer. Esse é o desleal. Sem afeição natural, ou seja, não considera os vínculos naturais. Esse não respeita pai, não respeita mãe, não respeita irmão, não respeita tio, não respeita sua mãe, não respeita seu tio, não quer saber de nada. Ele só quer saber do que ele quer. E sem misericórdia, que é ser cruel e vingativo. Coisa que Jesus mais nos chamou a atenção. Que Ele queria misericórdia, que Ele queria que nós amássemos ao próximo como a nós mesmos, que nós amássemos a Deus sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, essas atitudes, esses sentimentos, esses adjetivos descrevem as pessoas que levaram Deus a se irar contra ao homem, quando ele toma esse posicionamento, quando ele se coloca nessa situação por vontade, não é por ignorância, não é porque foi levado e não entendeu, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, é com aqueles, sabe quando você diz, rapaz, mas aquela senhora, aquele senhor é tão inteligente,
mas ele não entende a Deus e vai contra Deus. Quantos de nós, não conhecemos aqui uma pessoa extremamente inteligente, extremamente culta, mas que é totalmente contrário a Deus? Que a gente não pode chegar nem perto para falar de Deus. Olha, nem venha, porque isso aí não entra na minha mente e nem deixa você falar. Então é esse tipo de posicionamento, porque o próprio Deus faz testemunhar dele tudo o que está ao nosso redor, em nós, dentro de nós e através de nós. Então essas pessoas que a gente vai dizer que endurecem o coração, é que provocam essa ira. E a ira que Deus coloca sobre eles é permitir o afastamento deles de Deus. É permitir que eles sigam. É permitir que a sua própria concupiscência jogue sobre eles as consequências das suas escolhas. E aí, uma palavra final que eu resolvi colocar, porque nós vamos encontrar com essas pessoas, com pessoas assim, todos os dias da nossa vida. Meus irmãos, Jesus está voltando. O mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo está operando ativamente. E ele tenta a todo momento, como Pedro diz, como um leão, nos tragar. Então, nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos aprender, nós precisamos estar fortalecidos na palavra, com os olhos e ouvidos espirituais abertos, com o discernimento ligado e vivendo pela graça de Deus que nos capacita, livre do pecado, não abrindo brechas, não deixando que o inimigo tenha sobre nós a vitória de dizer: ele pecou, ele fez porque quis. Tentado nós seremos todos os dias, mas nós podemos dizer não, não quero, fugir da aparência do mal, a Bíblia diz. Viva também em comunhão com a igreja, porque isso aqui é um pouco de comunhão. Estamos ouvindo, estamos falando da palavra de Deus, estamos nos alimentando, estamos sendo fortalecidos. Vamos sair daqui, se não sabendo mais alguma coisa, mas relembrando de quem nós somos diante de Cristo e do que nós não devemos ser diante de Deus, para que nós possamos vencer, chegar na verdadeira vitória, que é estar diante de Jesus Cristo e ouvir: vinde benditos de meu Pai, porque não adianta, como Cristo falou, você pregar, você curar, você fazer maravilhas, você pular, fazer estrelinha em cima do púlpito, ser o maior pregador do mundo e chegar diante dele e dizer: eu nunca vos conheci, porque não viveu uma palavra do que pregou. Então, meus irmãos, a nossa lição é essa: vivamos em comunhão com a igreja e direcionados pela justiça de Deus. A justiça que nos torna justos, que nos purifica do pecado, e do mesmo Deus que nos sustenta todos os dias e que luta por nós e que prometeu e tem cumprido estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus vos abençoe nessa noite. Espero ter ajudado, ter contribuído. Quero orar com você. Quero pedir que o Senhor coloque no seu coração essa disposição. Aí sim, agora nós vamos contra essa disposição desses homens que se tornaram indesculpáveis. A Bíblia fala homens, mas que é no sentido de seres humanos. Tá? Ele vai dizer que trocaram os costumes, tanto faz homem, mulher, essas coisas todas. Então ele está falando da humanidade. Que nós sejamos aqueles que remam contra a corrente do mundo. Que nós sejamos aqueles que testemunham da glória de Deus, mostrando aos que acham que não podem que é possível, mostrando aos que acham que não existe que Ele existe, mostrando aos que acham que Ele não pode, que Ele faz, que Ele cura, liberta e restaura ainda hoje. Amém? Vamos orar nessa noite, então. Pai querido e amado, queremos Te agradecer, Senhor, por essa palavra, por essa reflexão, Deus, por ter nos trazido, Pai, a esclarecer, Senhor,
coisas tão importantes, Pai, para a nossa vida contigo, Deus. Por poder, Senhor, entender o que o Senhor quer de nós e também o que o Senhor não quer, Pai. Ajuda-nos, Deus, dai-nos discernimento, entendimento espiritual. Abre os nossos olhos físicos e espirituais. Abre os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos te ouvir, Senhor, falando conosco. Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos incomode quando formos em uma direção contrária ao que o Senhor tem para nós. Nos ajude a andar em alinhamento contigo, Deus, porque é para isso que fomos criados, é para isso que existimos, é para isso que estamos aqui, Senhor. É assim que eu te oro, Pai, e te agradeço, porque eu sei que o Senhor está conosco o tempo todo, Pai, nos ajudando, nos levantando e nos capacitando. E nos ajude, Senhor, a glorificar-te, Pai, como o Senhor deve ser glorificado. Ao contrário do mundo que prefere te desprezar, Pai, nós nos chegamos confiadamente para dizermos: Abba, Pai, estou aqui, Senhor, usa-me, fica comigo, fica conosco, esteja conosco. Ó Deus, não se aparte de nós a tua mão abençoadora, Pai. É assim que eu te oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pastor Edemar. Espera aí que o mistério chega. Queridos, nós tivemos mais uma aula sobre o livro de Romanos. Nós estamos no início do livro, né? E eu queria que você abrisse ainda a sua Bíblia, versículo de número 18, não é? O texto é claro sobre a postura do homem em relação à vontade revelada de Deus. A Bíblia diz que Deus se revela ao homem, porque Deus quer, né? Mas diz que o homem, ele detém a verdade pela, o quê? Pela injustiça. Não é o que está escrito aí no versículo 18? O homem detém, o que é deter? É reter, impedir. O homem quer impedir o que Deus está dizendo. Por exemplo, nós temos um pensamento hoje que estão tentando passar para os nossos filhos e nossos netos, né, que eu já tenho netos, de que o sexo da criança não é definido pelos órgãos genitais, mas que o sexo da criança, a criança que vai definir se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher. É assim que estão querendo hoje que nossas crianças aprendam nas escolas e em muitos outros meios. Não, esse negócio de dizer que um homem porque tem pênis e uma mulher porque tem vagina, isso quer dizer que é masculino ou feminino, isso é cultural. O sexo vai ser definido pela própria criança. Ela que vai dizer se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher. Percebam bem. Mais uma vez eu estou dando um exemplo prático dos nossos dias, quando o homem, ele procura mudar a verdade de Deus pela sua própria verdade. É isso que diz o texto de Romanos. Versículo de número 21, por favor, na sua Bíblia. Versículo 21, ele vai dizer que os homens, tendo conhecimento de Deus, o que que eles fazem em relação ao conhecimento de Deus? Não glorificam a Deus como sendo Deus. Porque isso é Deus? Isso não é Deus nada. Deus sou eu que defino as coisas. Então, mais uma vez, Deus se revela e o homem rejeita a revelação. E por último, o verso de número 23. Se você olhar no meio do texto, aí ele diz que o homem, eles mudaram a glória de Deus. Eles mudaram aquelas características divinas, eles dizem que não é. Aí eles rejeitam
É isso que a gente vê nos nossos dias. E aí a Bíblia diz que o homem, então, ele muda a postura, homem com homem, mulher com mulher, não é verdade? Nós temos um indivíduo hoje, um homem, inclusive, que é judeu. Eu estou dando exemplos práticos, né? Dentro daquilo que a missionária falou, exemplos práticos, chamado Yuval Noah Harari, né? Ou Harari, como você queira pronunciar. É um homem que está vendendo milhões de livros pelo mundo inteiro. Ele escreveu vários livros, as televisões entrevistam ele dá palestra pelo mundo inteiro. É um judeu, né? E é um judeu que sexualmente ele tem uma postura diferente do normal, é casado com outro homem. Mas esse não é o problema, isso não é o problema. O problema é que nos livros dele ele diz que a maior caos da humanidade é o cristianismo e o judaísmo, que trazem a ideia de um Deus monoteísta. Isso é a pior coisa que a humanidade já teve e que trouxe mais caos à humanidade. A ideia de um único Deus. E por aí ele vai, então, discorrendo no livro dele, e eu fico horrorizado com cristãos evangélicos que leem o livro dele e postam no Face, no Instagram, olha, fazendo os maiores elogios. Eu disse, meu Deus, são analfabetos então. São analfabetos. Porque como é que leem essas palavras que estão claras? Eu tenho livros dele, sublinho as frases, né? E ele então assim, olha, a pior coisa que já aconteceu à humanidade, pior caos, a razão da humanidade estar do jeito que está é o monoteísmo, trazido pelo judaísmo e pelo cristianismo. Pior coisa que já teve. Ele rejeita frontalmente as sagradas escrituras. E é um homem que vem de um berço, né? Que todos nós gostaríamos de ter nascido dentro do judaísmo, que você desde criança e com 8 anos de idade já sabe os primeiros 5 livros da Bíblia de cor. Um judeu genuíno é ensinado. E esse homem, ele rejeitou abertamente tudo o que as Escrituras dizem. Mas é ouvido como um dos homens mais sábios deste mundo na atualidade. Yuval Noah Harari. Impressionante isso, né? É isso que diz o texto que a missionária então nos trouxe. E eu espero que você continue vindo para as nossas aulas. Começa às 19h30 e vai até esse horário, às 21h, né? A gente vai estudando a palavra e a gente vai pensar em algumas formas de que você tenha acesso a esse material, como os slides que são produzidos e outros materiais a gente vai passar às suas mãos. Vamos pensar como nós podemos passar para isso. A missionária pode passar, se você tiver aí um WhatsApp, por exemplo, pode nos dar e a gente anota aqui e manda para você os slides, tá certo? Você que está nos assistindo também, pode nos escrever. Nós temos o Instagram e temos o YouTube, né? IBM Escola Dominical, ou Escola Bíblica, IBM Escola Bíblica. E a gente pode fornecer o material que a gente está apresentando. Então, amém. Deus continue nos abençoando e que nós permaneçamos firmes. O justo viverá pela fé. Fé em quê? Fé nas sagradas Escrituras, naquilo que já está escrito, né? Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela mensagem, pela reflexão, através da tua serva, a missionária Janaína, e pedimos, Senhor, que continue a nos fortalecer, bem como fortalecer todos aqueles que estão participando, seja presencialmente ou online. Ajuda-nos, Senhor, para expormos e sermos firmes na tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Se você quiser assistir mais a aula, ela está lá no canal do YouTube, tá bom?